De Goiás para o Brasil, ou melhor, de Goiás para o mundo. Essas são as frutas nativas do Cerrado que vem ganhando espaço dentro do mercado da culinária brasileira como um todo. E é o assunto que nós vamos trazer hoje, inédito na bancada desse podcast, você que já acompanha aqui os mais de 400 episódios que temos aqui na galeria do nosso canal. São dois convidados hoje, mais do que especiais, pai e filho, e um é diretor administrativo e sócio da Frutos de Goiás. Ele está à frente da administração geral e do crescimento estratégico da marca desde 2018. E o outro tem formação em economia e é diretor da Frutos de Goiás, atuando na parte administrativa, financeira, compras e logísticas. Nós estamos falando do Lucas Cote e do Claudilei Cote. Me corrija se eu tiver falado errado. Sejam bem-vindos, Lucas e Claudilei. Coque. É Coque. É Coque. É origem alemã. É Coque. Deu uma aportuguesada aqui, viu? Cote. Não tem problema, tá que certo. Bacana, então. Vamos lá, né? Começar explicando para o pessoal aqui que está acompanhando o podcast. O que é a Frutos de Goiás, Claudilei? Bom, Frutos de Goiás foi uma iniciativa, né? A gente não pensou que chegaria onde chegou hoje, né? A ideia era trabalhar com frutas diferentes do tradicional. Isso já tinha um pouquinho no mercado, mas de não tanta abrangência como a Frutos de Goiás trabalhou com os anos, né? Isso não foi de um dia para o outro, né? Lógico. E a gente foi percebendo que isso foi caindo no gosto, né? Do goiano. E, na verdade, a gente tinha essa vontade em vender no estado de Goiás, porque a gente ficava um pouco preocupado vender piqui em São Paulo. Será que vende? Vender Murici de Santa Catarina, né? Em alguns estados aí que foge um pouco dessa conotação do Cerrado, né? Uhum. Cara, aí o negócio foi crescendo, foi pegando corpo e foi cada dia mais se avolumando, né? Ficando mais conciso no processo todo, e a gente foi desenvolvendo tudo isso, né? Começou com a loja de fábrica, né? Tivemos uma loja de fábrica no Jardim América, né? Na porta. E aí, isso foi que ano? Foi 2011. 2011, E aí a gente foi vendo essa evolução, cara, e aí foi pintando algumas outras frutas também, e foi associando, e cada dia mais a gente foi percebendo que as pessoas não tinham isso, né? A gente vendia em João Pessoa, né? As pessoas iam por curiosidade e compravam o produto. Porém, a grande pegada, o grande pulo do gato, o que é? Qualidade. Perfeito. Né? O sinônimo Frutos de Goiás em tudo que se faz é qualidade. Né? Qualidade na produção, tentamos ter uma qualidade máxima em todo o processo produtivo, né? De logística, de pessoas, né? Então, até mesmo as pessoas que visitam a indústria, todas as pessoas percebem nos próprios colaboradores a alegria de trabalhar, né? Isso faz um diferencial muito grande no contexto geral. Né? Isso vai te trazer um perfeccionismo, né? Às vezes você tem ali um colaborador que está presente no dia a dia em um setor, você não está vendo, e ele está vendo uma falha, ele te fala, porque isso tem um comprometimento geral com o processo. Perfeito. Isso faz trazer o quê? O sucesso do negócio. Mas, assim, é uma coisa que hoje realmente se tornou, assim, muito mais do que a gente pensava, né? Cresceu demais. Né? Carrega o legado, né, do estado, principalmente muito característico, que são as frutas do Cerrado, né? Então, só para contextualizar para vocês, né, que o Claudilei introduziu muito bem o assunto, mas a Frutos de Goiás é uma empresa especializada, vocês me corrijam também se eu estiver errado, da produção de sorvetes, né, Luca? Sorvetes e picolés. Sorvetes e picolés só de frutas nativas do Cerrado. Você pode listar algumas para nós? Claro, o próprio cajamanga, murici, umbu, cagaita, mangaba, buriti. Buriti? Né? Buriti. Se vende muito. Nem sabia que dava para comer buriti. Delicioso. Ele tem um coquinho, não é? É do doce do buriti, né? A gente compra isso em Picos, no Piauí. É o melhor doce de buriti que tem no país. É mesmo? Chama Buriti Boa Vista. E aí a curiosidade, né? Porque a gente sabe que
a extração de frutas nativas do Cerrado, na maioria das vezes, ela é extrativista mesmo, não é uma plantação comercial, né? Eu nunca fui numa fazenda que falou assim, ó, aqui tem meu baruzal, aqui meu muricisal, como é que fala? Nem sei como é que fala um coletivo desse. Como que é para vocês, Luca, para conseguir essa matéria-prima para a produção? Então, né, por isso que eu até trouxe meu pai, que ele tá de contato com essas pessoas desde o início. Mas é basicamente com parceiros, né? A gente sempre visa trazer esses parceiros que fazem essa colheita, né? Colheita no próprio Cerrado diretamente. Igual você falou, não conheço fazendas que fazem esse plantio das frutas, né? E cada vez se torna mais difícil, até pelo próprio agro, que acaba derrubando o nosso cerrado e deixando cada vez mais difícil você pegar as frutas da quantidade necessária para a produção, né? Completando um pouquinho o que o Luca está falando, realmente, Pedro, talvez hoje seja o maior gargalo do processo, tá entendendo? A gente tem que incentivar, quando eu falo incentivo financeiro, incentivo você falar para a pessoa estruturar todo esse processo. Por exemplo, nós temos central de colheita na cidade de Goiás, né? A gente trabalha com o taperebá, que é o cajazinho, né? Que tem muito dentro da cidade de Goiás, até ali mesmo, próximo à casa da Cora Coralina, no Rio Vermelho, a margem do Rio Vermelho, perto da ponte do Anhanguera ali. Se a pessoa for, vai ver os pés de cajazinho ali, o nome na verdade, é taperebá. Trabalhamos lá também com a mangaba e o grande, assim, o que mais pegamos próximo à cidade de Goiás, do Faina, é o cajuzinho. Produto que se vende muito, certo? Então, assim, a gente tem que estruturar essa pessoa financeiramente, né? A gente monta câmara frigorífica, dá um apoio logístico, né? Apoio financeiro, porque senão você não consegue. Porque não adianta para nós o cara falar, eu vou te vender 1 tonelada de cajuzinho. Pra você ter uma noção, esse ano nós pegamos aproximadamente 35 toneladas de cajuzinho as proximidades de Goiás, na Serra Dourada e no Faina. São 35 toneladas de cajuzinho. Um bitrem. E você falou bem. Sabe o que é um bitrem de cajuzinho? Que é desse tamanhozinho, a fruta bem pequenininha. Trem demais. É trem demais, meu irmão. Então, isso aí, cara, não é fácil. Por exemplo, a questão do cajamanga também, né? Que está aí, está lá em Goiatuba. A gente montou também uma estrutura com a pessoa lá, cajamanga, e tudo sazonalidade. Tá colhendo agora. Eu estava recebendo cajamanga agorinha mesmo. Araticum também é época. Estava recebendo araticum agorinha mesmo. Veio de perto, a proximidade de Iporá ali, Iporá, São Luís, né? A gente tem uma região extrativista mesmo, né? Então, cara, tudo isso é muito. O cajamanga são em torno de 50 toneladas de fruta. O rendimento disso aí, só para você ter uma noção, para ter 50 toneladas de polpa, nós temos que ter em torno de 120 toneladas de fruta. Você está entendendo? Caramba. É muita coisa. É muita coisa. Certo? E isso faz com que a Frutos hoje, ela propicia, né, cara, muita coisa legal no campo aí, porque as pessoas, não é fácil o campo, você que trabalha no setor, né, Maté, sabe que não é nada muito fácil o campo você produzir, e isso faz com que as pessoas tenham uma renda extra, né? Então a gente tenta pôr isso, explicar, levar essas situações, remunerando frutas de uma forma legal, bacana, num valor bacana que o cara vai se sentir entusiasmado com essa atividade, você está entendendo? E por quê? Porque a empresa depende disso, né? A gente também aqui não pode ser, né? Falar, não, a empresa precisa da fruta. Precisa do fluxo, né? Do fluxo, né? E isso é interessantíssimo, cara, porque são muitas pessoas envolvidas no processo. Exato, e eu também, né, Lucas, você falou a questão do agro, né? Mas eu acho que, por exemplo, é um jeito de remunerar, por exemplo, a área de reserva legal. Sim, justamente. Que fica parado na fazenda. Isso. Né? Aí põe para produzir uma fruta nativa, você vende. Exato. Eu vou te dar
um próprio exemplo. Na minha fazenda em Goiás, próximo ao Rio Vermelho, praticamente as reservas legais hoje lá, elas são detentoras de quê? Do pequi, do cajuzinho, que eu te falo que é uma região próspera, boa, né? Demais, até essa pessoa pegou lá na minha fazenda também, e mangaba. Nós temos, assim, cada lugar tem o seu DNA. No Goiás tem muitas dessas frutas que eu te falei, o pequi, né? A mangaba e o cajuzinho. É mais propício ao cajuzinho. Então, as reservas legais existem ainda, e tá existindo essas questões de frutas em decorrência das reservas legais. Por quê? Não é que o agro hoje é a melhor coisa que se tem, teoricamente, tudo, né? O PIB, tudo vem. É o PIB do Brasil. Só que não deixou de atacar essas partes que não era de reserva legal, ela foi embora. E ali tinha o cajuzinho, tinha né? A não ser o piqui, que não pode ser extraído, né? Por uma lei. Mas tudo isso foi embora, cara. O araticum, né? E a cagaia, né? E aí foi ficando difícil, mas existe muito ainda nessas, você realmente matou a charada aí, nas reservas legais. Isso tem essa importância, né? Até para manter a própria fauna e flora, essas reservas sempre estão acompanhando, né, nas fazendas, para poder sempre ter esses exemplares. Porque, inclusive, né, pai, tem algumas frutas que até entram em extinção, né? O pessoal nem se fala. A própria mamacadela. Mamacadela é um produto maravilhoso. Ele parece um pouquinho mamão, né? Mas a gente não consegue a caráter industrial, porque para a gente lançar, pela quantidade de lojas que nós temos, um produto hoje não adianta eu conseguir um produto menos de 15, 20 toneladas de polpa, que eu vou ter ele 3 meses. E hoje são quantas unidades, Claudio? Você fala loja? De loja? As lojas são todas próprias? Não, todos são parcerias, né? Parcerias. É tipo franquia, licenciamento de marca. Entendi. Aproximadamente umas 800 no país. 800 lojas? Isso. E vocês acompanham todos? Todas. A gente acompanha Goiás e Brasília, a própria indústria faz a distribuição, a logística. Os demais estados são através de distribuidores. E nós temos pessoas dentro da empresa que faz visitações, acompanhamentos para tentar, né, melhorar aquilo que está em deficiência ou que está em... que precisa melhorar. Precisa melhorar. E às vezes também aquilo que está funcionando muito bem no Mato Grosso, a gente não está aplicando aqui, a gente traz para cá. Perfeito. Você copiar o que está certo, não tem problema, faz, né? Bem, e, Claudio, agora deixa eu entender o volume de produção para atender essa demanda de 800 lojas. São quantas unidades vendidas de picolé, de sorvete, pote de sorvete? Como que é? Cara, as unidades comercializadas. Esse negócio é o seguinte, isso é muito assim, porque na verdade o nosso produto ele é muito sazonal. O nosso maior vendedor, lógico, é o próprio produto, mas o maior vendedor é o sol, né? O brasileiro ele não tem hábito de consumir nada gelado, se tá chovendo, se tá fazendo se tá chovendo frio. É pra mãe, né? Aí tem que ser o período, né? A gente não pode pensar só pra gente, né? Tem que ser o caldo, a pamonha, a hora que tá frio e tal e tudo mais. Mas assim, a gente até que, graças a Deus, a gente tem uma constância, né? Porque às vezes Goiás está frio, mas Minas está quente, Nordeste está quente. Goiás frio, né? 20 graus, tá? 22 graus. Quando fala assim, né? Mas a gente em torno de 80, 100 mil picolés dia, né? Por dia, mais ou menos. Que legal. De acordo com a necessidade. Aí, se for mais uma necessidade, a gente aperta os meninos um pouquinho lá, eles trabalham um pouco mais, né? Fica todo mundo para trabalhar um pouco mais, trabalhando mais, ganha mais, né? Lógico. Então, isso é fato. E açaí, a gente trabalha com bastante açaí também. Açaí em torno, tá produzindo umas 700 caixas dia de 10 litros, né? Tudo aqui em Goiânia? Tudo aqui em Senador Canedo. Em Senador Canedo. Vai dar umas 7 toneladas. 7 toneladas. E sorvete, mais ou menos em torno aí de 1.000 caixas dia, né? Essa de 10 mil litros, mais ou menos, de sorvete, né? Que legal. Entre 8 a 10 mil litros, mais ou menos. Né? Coisa. Mas só que é tudo artesanal. Dá trabalho. Eu imagino. Dá trabalho. Por exemplo, alguns doces a gente consegue prontos, né? Vamos falar assim, são pouquíssimos, né? O doce de figo, a gente compra pronto aqui, né? Aqui perto de Teresópolis. Mas, por exemplo, doce de maracujá a gente faz, doce de morango a gente faz, um
um picolé e sorvete que vende demais da conta, é o abacaxi. Então, não existe doce de abacaxi pronto bom. Não existe. Nem de uma marca, seja a melhor marca que tenha no mercado brasileiro. A gente tem que fazer o doce, que cabe no nosso produto. Então, a gente tem uma sala de doce, né? Tem a questão do coco, né, Luca, que vende demais. Lançamos um produto agora que chama no sorvete cocada de coco queimado. Cocada de coco queimado. Pensa num trem bom, rapaz. Olha só. O espetáculo. É como se você estivesse comendo aquele quebra-queijo à beira da praia. Sei você demais. tá entendendo, cara? E aí, cara, nós temos que fazer todo esse processo dentro da indústria, certo? Então, não é nada fácil. Imagina. Mas é dignificante. Bem assim, cara, a gente fica muito lisonjeado, alegre com a satisfação dos clientes, né, do processo todo, distribuidor, lojista. Isso nos traz muita alegria. Pelo que eu entendi aí, né, Claudilei, são 3 empresas dentro de uma só, né? A empresa não, 4 empresas. A empresa de compra, a empresa de logística, a empresa comercial e a empresa de administração. É bem complexo o processo. São quantos colaboradores, mais ou menos? Cara, direto hoje, se me falha a memória, 128, 132, alguma coisa assim. 24 horas. Não. A gente trabalha aí quando há necessidade, de 6 às 6, de 6 às 10 da noite, mas é um horário normal. Entendi. Hoje, na verdade, Pedro, o que nos ajudou bastante, isso até por parte do Luca, né? Eu tenho que dividir um pouco a carga, você fica louco, agora eu né? quero entender essa relação aí. Essa parte de maquinário, certo? As máquinas, elas têm ajudado bastante, né? No processo produtivo. Então, você produz mais com menos tempo, sem perder a qualidade. Isso lá, para nós, é o princípio básico. Valor, Qualidade. Nós não abrimos mão em hora nenhuma disso aí, certo? Então, até mesmo na fruta, te dar um relato, vai começar a cajamanga agora. O blitz do cajamanga, que é o teor da açúcar ali e tal, ele vai estar legal lá para o mês quase no fim de junho, né? Mas como você vai conseguir 50 toneladas em 30 dias dessa fruta? O menino já está entregando para nós, né, Luca? Então, o que acontece? Essa primeira leva não é de tão extrema qualidade como está lá maio, junho. O que a gente tem a preocupação? A gente pega, na hora de produzir, um pouco do cajamanga que foi entregue no início e pega um outro do final, que está melhor. A gente mistura as duas polpas para fazer um processo, para ter uma qualidade extrema, direto, né? Então tem todos esses detalhes, você tá entendendo, cara? É bem complexo mesmo. Eu queria entender, Claudio, como é que foi que surgiu a ideia de construir esse negócio. Você acordou um dia e falou assim, vou fazer picolé de cajamanga. Cara, como é que foi esse processo? Cara, é o seguinte, eu na verdade, eu vim do leite. Sou produtor de leite, né? Vim de Bela Vista, né? O Luca nasceu na fazenda. Aí depois a gente foi para, na verdade, Senador Canedo, depois Bela Vista. E eu fornecia leite a uma empresa que tinha mais ou menos essa característica, certo? Já começava nessa, não tão abrangente. E aí eles me convidaram para abrir uma loja em Brasília deles. Eu fui, que é a Frutos do Brasil. Uhum. Hoje que nós somos donos dela hoje. Incorporou. Então, eu trocava leite por picolé. E aí você vendia o picolé na loja? Eu vendi o picolé na loja. Se eu te falar, eu vou te falar como é que eu me despertei. Você entendeu a dimensão. O que fez eu mexer com picolé, cara. Um dia eu tava no Sudoeste, lá em Brasília, eu tinha 2 lojas, em Itaguatinga e no Sudoeste. E aí era eu, minha esposa, a gente ia final de semana, meu sobrinho ficava na semana e eles vinham embora e a gente chegava lá, né? E aí um outro sobrinho que hoje trabalha tá dando uma consultoria pra gente, trabalha na Caixa, e hoje ele ia muito comigo, né, pra Brasília também, ficava sábado e domingo. E meus sobrinhos ficavam de segunda a sexta, 2 irmãos, filhos da minha irmã. E aí, cara, eu sempre fui de acordar muito cedo, eu não dou conta de ficar, né? E a gente tinha um apartamento alugado, eu chegava cedo na loja, abria 10 horas, aí eu fui chegando um dia mais cedo lá, era ao lado da Subway, tinha um outro restaurante e tal. Aí era 8 horas, eu tava na loja, aí
Eu tô lá mexendo com meus picolés e tal e tudo. E engraçado, você fala assim, qual picolé que você mais gosta? Talvez seja o mais simples, eu gosto de coalhada. Eu gosto de picolé de coalhada, sempre gostei. E aí, cara, eu peguei um picolé de coalhada pra consumir ali. Aí uma senhora foi e bateu na porta. Ela falou assim, eu abri, eu com o picolé na mão, falei, o que eu faço com esse picolé aqui agora, né? Eu falei, você me vende uns picolés para viagem, que seria para levar, né? Eu falei, lógico. Aí eu com aquele picolé, não sabia o que fazer com aquilo, né, Pedro? Aí eu peguei um copinho descartável desse de tomar água, coloquei o picolé dentro e coloquei, enfiei ele debaixo do caixa ali e deixei. E aí eu vendi para ela uma venda boa ali, rapaz. Aí eu vendi uns picolés, fiquei satisfeito pra caramba ali no momento, vendi um sorvete, coloquei lá no porta-malas do cara, ia levar pra chácara, um churrasco, no domingo. E aí, esqueci do picolé, Pedro. Você entendeu? Deixei o picolé lá. E aí chegou o meu funcionário por volta de 11 horas, o Igor. Aí eu falei, Igor, o negócio hoje começou bem legal. Eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto e você vai almoçar e a gente vai, o negócio... Porque a sorveteria pega mesmo do meio-dia pra... Na hora que esquenta. Na hora que esquenta, Pedro. E aí, cara, a hora que eu fui pegar a grana no caixa pra pagar a comida, eu vi o picolé derretido. Eu falei, cara... Será que o picolé é só isso mesmo que eu tô vendo aqui? Eu vendia leite, né? Pô, cara, eu fiquei encabulado com aquele negócio. Mas eu falei, moço, esse trem bom, cara. Né? Aí eu fui almoçar e tal. Eu fiquei tão encabulado com aquilo que no fundo tinha uma cozinha nossa, que tinha uma reserva de freezer, né? Porque era muitos sabores também, que era Frutos do Brasil, que hoje é da gente, né? Certo? E aí... eu peguei e coloquei mais 3 picolé para derreter, tudo calda lisa. Quando você fala calda lisa, é um picolé de leite condensado, picolé de coalhada, que não tem pedaço de fruta, né? E eu me lembro que eu coloquei um de coalhada novamente, eu acho que foi acho que foi leite condensado e chocolate. Eu pus para derreter, eu falei, Igor, não mexe naquele picolé que eu quero ver um negócio. E deixei aquilo derreter. Cara, a hora que eu vi, eu falei, cara, eu vou mexer com esse negócio é bom. Né? Pensei comigo, né? Por quê? Porque eu mexia com leite, eu tinha um laticínio, um leite pesava matéria-prima, né? 1,45 gramas para dar 1 litro de leite, e o picolé pesava 65 gramas, né? E eu, particularmente, eu ganhava no leite, porque eu tinha o leite e tinha o picolé revendendo. Eu ganhava bem mais no picolé. E foi onde me levou, cara, a ter essa ideia. E aí... fiz uma sociedade que depois não veio dar certo e tal, e aí eu segui o negócio sozinho, certo? Sozinho assim, né? Sozinho na forma de dizer, eu e minha esposa e as pessoas que estão com a gente hoje, né? E a gente foi crescendo e tá onde está hoje, né? Aí veio o Luca, né, que fez essa parte aí que ele gosta de fazer, né, nessa parte comercial, e tem a minha filha que é médica, né? E que está deixando a medicina para ficar conosco também. Aí fica o Luca, a Luísa, eu e a Lúcia, nós 4 na direção do negócio, né? Que legal. E foi delegando outras pessoas no processo. Aí nós temos mais alguns parentes dentro da indústria, né? Porque a gastronomia, ela é segredo. Eu tenho um irmão de criação que está hoje na produção do picolé, que ele era... Eu sempre tive laticínio dentro da fazenda, né? Ele era meu produtor de leite. Eu vendia em supermercados em Goiânia e tudo mais. Hoje ele é o que produz picolé, é o braço direito da nossa engenharia de alimentos. E também no sorvete eu tenho uma outra pessoa que trabalhou comigo desde criança, me considero, não sei se eu posso falar que é pai dele, o que é, mas a gente tem uma estima muito grande, que é o Denilson, que é na parte de sorvete, né? E assim a gente vai fazendo esses elos, essas ligações, a gente põe essas responsabilidades para que as coisas no final peguem o caminho correto, né? É isso que tem acontecido. Perfeito. E aí, Luca, como é que você chegou a entrar na empresa? Como é que foi que você chegou no seu pai e falou, pai, eu também quero participar desse negócio? Como que foi essa... Então, Pedro, eu sou formado em engenharia de produção, né? Eu comecei fazendo engenharia civil. E quando foi nesse time de ver a empresa engrenando, né? Começando a funcionar, e eu virei pro meu pai e falei assim, pai, eu acho que eu tô fazendo a coisa errada. Tá achando que eu tô precisando estudar outra coisa. E eu fiz essa mudança, eu fui pra engenharia de produção para entender os processos. Pedro, eu tenho um olhar assim, né, que você pega, você fica muito didático. Eu olho para essa empresa, ela é diferente de tudo que você vê no mercado.
de tudo, todos os processos, porque as empresas normalmente elas começam a simplificar os processos. O nosso processo ele tem uma complexidade tão grande por conta dessa qualidade, que às vezes, você olhando por fora, você pega um picolé de cajamanga e fala assim, dá pra fazer, cara, mas é uma cadeia de suprimentos, é cada detalhe que é impressionante. E isso depende tudo dessa família, né, que é os nossos colaboradores, que sempre nos acompanharam, né, tem pessoas lá, né, que trabalhavam com meu avô, cara, fica lá e isso é uma coisa legal, cara, de você se ver, porque hoje em dia é tão difícil mexer com pessoas, né, e lá a gente consegue um time muito bom, cara, muito bom mesmo, que é o que movimenta a empresa, né, porque precisa de pessoas responsáveis nesses processos, que é muito. É questão de logística, igual você tem que saber quanto você compra cajamanga, igual meu pai estava falando, para simplificar, né, a quantidade certa para durar o ano inteiro. E aí, mas voltando para sua pergunta, né, Pedro, para ajudar mesmo, cara, eu peguei e falei assim, cara, eu acho que tô gostando desse processo de produção, que eu via, né, eu ainda era criança, só que eu achava o máximo, cara, você entrar numa indústria, e hoje em dia eu não me vejo fazendo mais nada além da área industrial, cara, é uma paixão, assim, por manufatura, de transformar, pegar insumos e transformar em produtos que não tem palavras para descrever. E demais, Pedro, acredito que foi isso, foi mais essa questão de ver o negócio engrenando, vendo meu pai trabalhar, né, e eu comecei a participar aos poucos. Eu comecei na produção, já fiz de tudo lá, até de colocar palito, até fazer calda. Fazer apertar as máquinas para entender o processo. E ali foi paixão, né? Paixão à primeira vista e me estabeleci. Hoje em dia eu não consigo mais ficar tanto na produção em loco, né? Por conta da área comercial. Aí você tá à frente da parte comercial hoje. Comercial e administrativo, né? E como é que é a estratégia comercial de vocês lá? Vocês têm consultores, mídias sociais? Como que é a captação de clientes? Cara, porque assim, acredito que o negócio de vocês é muito fortalecimento de marca. Fortalecimento de marca, né? Muito orgânico. O nosso melhor marketing, a gente fala, o nosso produto, ainda é o boca a boca. O cara experimenta o nosso picolé, ele não se contém em experimentar o picolé e ficar calado. Ele quer mostrar pra alguém. Ele fala assim, cara, olha o que eu descobri aqui. Olha esse picolé de... Exótico, né? Olha esse picolé de uva. Ei, Luca, aí imagina aqui que nós estamos aqui com um companheiro que está assistindo esse podcast aqui lá em Manaus e quer abrir uma loja lá. Como é que ele faz? Cara, então, em cada estado a gente tem um distribuidor responsável, né? Até nisso é um pouco diferente a nossa cadeia de distribuição. Hoje em dia, do sul até o ponta do norte do Amazonas, a gente tem alguém para atender. Ele entra em contato no site e procura a sua área para ser atendido pelo distribuidor da região. Entendi. Aí vê se atende os requisitos. Sim, atende os requisitos. E é um modelo que não é franquia, né? Como foi dito, é um licenciamento. A gente foge dessas taxas de royalties, É verdade, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Tá, perfeito. Então, o processo tem que sobrar um pouquinho para cada um. Todo mundo investe um pouquinho, todo mundo ganha. A gente prefere que o dinheiro cara ia pagar por uma franquia, que ele invista na loja dele, cara. Uma franquia hoje é o quê? O cara cobra uns 10%, né? De royalties, né? De faturamento. Que a gente, na verdade, eu falo, né? Quando o Luca falou aí no início, às vezes a pessoa pensa que fazer um picolé é a coisa mais simples do mundo. Até quando ele chegou mesmo, que vem, né, da faculdade, foi, senta aí, calma aí, não é bem assim não. Na verdade, é só bater assim, aí foi interessante que ele foi entendendo esse processo, que ele falou que, eu te falo, cara, cada picolé nosso tem um DNA. Isso. Certo? Cada produto tem um DNA, cada produto é feito de uma forma. Você tá entendendo? Então isso foi interessante, que ele foi aprendendo aos poucos, né? E junto com todo o pessoal. É igual ele tá falando, teve gente que trabalhava com meu pai, né? Hoje está com a gente, né? Na fazenda, tirando leite, produzindo, trabalhando. Aí, não, então vamos para lá, vamos trabalhar. E assim foi acontecendo. Uma coisa meio doida, sabe? Mas, porém, com o norte certo. Sim, né? Mas esse seu modelo de negócio, Claudilei, como é que você pesquisou fora do Brasil? Você fez curso, consultoria? Como é que você desenvolveu isso? Porque, assim,
Porque tudo que a gente ouve de modelo de negócio é o quê? O cara achou um modelo sustentável de negócio, aqui, escalável, aí ele, franquia e vende. Você lembra que eu te falei que lá atrás, que eu vi que o picolete seria uma boa, certo? Só que eu, em particular, Claudilei, tudo que eu vou fazer, Pedro, eu busco a excelência, tá? Então, assim, cara, se eu vou criar uma galinha em casa, tem que ser o de melhor. Eu vou mexer com um gado, tem que ser do melhor. Perfeito, certo? Concordo. Eu vou fazer isso, tem que ser do melhor. Então, a minha vida, desde criança, ela foi pautada de melhor, certo? Então, eu acho que tinha essa coisa em mim, certo? Do melhor. Quando eu vi e que eu... Você não faz pra brincar, né? Não, cara. E eu acho assim, cara, que gastronomia, ela é uma coisa tão séria e que mexe com o íntimo da pessoa, porque o cara, eu adoro pastel, eu atravesso Goiânia para comer um pastel num cara que eu gosto. Você tá entendendo? É. então, não, tem um rapaz ali que até esqueci o nome do supermercado lá, era ali na Castelo Branco, perto da Casa do Pica-Pau, lá em cima, lá tem um pastel dele muito bom lá dentro do supermercado, né? Então, conheço ele muito, chama Paulinho. Então, quer dizer, na verdade, estou dando um exemplo, né? Sim. Mas, assim, cara, eu acho que a gastronomia, ela pega a pessoa. Ela pega, sabe? E aí eu vi memória aquilo. Afetiva, né? É isso. Memória afetiva. O nosso produto, ele é basicamente memória afetiva, certo? Eu já tive pessoas dentro de loja, certo? Em Brasília, quando eu estava trabalhando com a Frutos do Brasil, que hoje eu estou te falando, a gente comprou a indústria, a marca, que hoje o que é? Frutos de Goiás se vende no Brasil e Frutos do Brasil é para o mundo. Né? Então, essa é a ideia do negócio. Quando eu estava com a loja em Brasília, que eu te falei, né, que depois a gente veio virar indústria, depois foi fabricar, eu vi uma pessoa chorando dentro da loja. Estava no finalzinho ali, eu falei, cara, será que aconteceu alguma coisa? Será que engasgou? Será que passou passando mal, né? É uma senhora e um senhorzinho lá, certo? Aí eu estava já no fim ali, 6 e pouco, lá em Taguatinga, eu não esqueço disso. Teve 2 coisas que me chamou a atenção nessa loja. Essa foi uma, depois eu te falar outra. Aí, cheguei lá, eu peguei e falei, pô, o que está acontecendo? Tá passando mal? Vocês? Aí o senhor falou, não, eu tô lembrando que quando eu trabalhava numa fazenda, eu pegava mangaba, eu gostava demais dessa mangaba, hoje a gente não vê isso, eu tô consumindo esse picolé, mesmo coisa eu tô comendo a fruta. Eu falei, ó, aí tem 90% de fruta. Então, assim, isso é memória afetiva. Perfeito. Certo? Memória afetiva. Foi igual um dia que o outro cara chegou lá e falou, eu não tinha, na época, sorvete de pequi em pequenas, não tinha no self-service, não tinha na época, né? A gente não trabalhava, a empresa Frutos do Brasil não trabalhava em pote de 2 litros e potinho menor. Só que no menor eu não tinha. Aí o cara falou, você tem sorvete de piqui? Eu falei, tenho, pote de 2 litros. Ele falou, não, beleza. Aí pegou um pote lá e tal, eu falei, levar, né? O cara sentou na mesa e comeu 2 litros de sorvete de piqui. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Foi que trem de doido, né? Então, assim, essas coisas que acontecem na gastronomia, né? Então, mas eu falo assim, cara, todo mundo, qualquer setor. Eu conheço N amigos, N empresários que são bem-sucedidos, né? Que leva a coisa a sério, né? Que o pai veio, fez aquilo, né? Porque você sabe que você tem essa noção. Eu fico até assim, quando a minha menina falou que ia parar a medicina para ir para a indústria, eu falei, cara, eu não vou insistir nisso, mas era a coisa que eu queria, era virar médica, né? Por uma questão de mãe, de tudo, tal. A minha avó dela, no caso, a minha esposa, mas mais eu. Então, quando ela falou, não, eu vou parar, eu vou para a indústria, eu falei, cara, beleza, né? Porque vai dar um suporte para nós. Mas por quê? Porque a indústria, o maior problema é a sucessão, certo? Perfeito. É a sucessão. Porque a minha cabeça, às vezes, não vai bater com a cabeça do Lucas, certo? Mas ele chega em mim, pai, vamos tentar? Eu falei, cara, vamos tentar. E tem coisas que ele quer, ele chega em mim, Lucas, isso não dá certo por isso. Ele nem me contesta. Ele fala, pai, você está certo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar aberto a ouvir, né, e falar. Né? Então, isso que me deixa mais contente hoje. Porque, tem com quem discutir, né? Porque a sucessão, ela está sendo já
preparada para isso. Nós, né, isso é a vida, né, cara? A vida é assim mesmo. Então, eu fico feliz por eles, né? Quero transmitir, eu falo para eles. Eu e a mãe dele, nós tivemos que dar muita curva, certo? Que curva, várias curvas, né, para chegar num determinado lugar. Hoje eu falo para ele, vai na reta que você chega mais rápido. Vamos evitar as curvas, né? Atalhos, né? Então cabe a mim fazer isso, né? Mas tem pessoas, tem pais que, né, eu sei disso também, que o cara não quer ensinar, cara. Como é que você vai trazer o cara pro teu lado? Nunca, nunca. Porque tudo difícil, a vida já não é muito fácil. Você tem que mostrar os atalhos, né? Então é isso, cara, a gente faz isso, falo para ele, né, falo para a irmã dele, olha, respeita quem aí está nos ajudando, ajuda, né, cabe a nós temos que ajudar, certo? Porque eu acho que quem tem condição tem que ajudar, certo? A minha vida foi pautada assim, a minha esposa também é assim, né? E mostra, você tem que ter essa percepção, né? Tem um colaborador, tá com uma dificuldade, você tem que fazer, você tem tempo porque ele está te ajudando, né? Ele está fazendo por você, certo? Então eu acho que aí também é um casezinho de sucesso no processo. É isso que eu estou te falando aí com relação também a colaboradores, como o Luca também citou, que não está muito fácil, né? Mas o Luca, ele tem uma tratativa boa, né? Então, eu acho que tudo vai continuar dando certo. E isso mostra também como por esse processo de sucessão, para até as pessoas que estão investindo no processo entenda isso. Fiquei muito feliz. O meu distribuidor de São Paulo, há pouco tempo atrás, o Luca esteve lá e sozinho foi fazer um curso, né? Você estava com o Oswaldo. O Oswaldo veio, foi um dos primeiros distribuidores. Eu falei, cara, que orgulho do teu filho. Orgulho. Bom demais, né? Orgulho. Muito orgulho. Parabéns. Por todos que nos ajudam. Por todos, né? Orgulho pelo funcionário, orgulho pela minha filha, orgulho pela minha esposa, orgulho da minha família. Parabéns, pessoal. Isso aí. Isso é o que importa, né? É a família junto, todo mundo feliz e trabalhando. Problema tem, né, Pedro? Sempre tem. Nós sempre temos problemas. Tem que ter, né? Se não tiver, tá errado, né? É igual gente grande, né? Mas isso é motivo que enche de esperança, né? Para você seguir. É o que eu falo, tudo que você faz, fazendo bem feito, pegando a coisa, dá certo, cara, dá certo. Eu falo sempre, nunca podemos desistir. Jamais. Mediante as dificuldades nos ensinam, né? Então, cabe você querer aprender, né? Você tem que ser humilde em querer aprender. A vida, ela é feita assim, né? Ela é feita de ensinamentos, né? Então, se você quiser aprender, tá aí, o dia a dia te ensina. Perfeito. Né? Aulas. Mas agora uma curiosidade. E alguém já fez uma oferta para adquirir a empresa alguma vez? Já. Aí você falou assim, não, rapaz, isso aqui eu não vendo, não. Porque assim, tem um ditado que fala que empresa nasceu para ser vendida, né? Mas assim, cara, já assim, não assim diretamente, mas a gente tem alguns fornecedores de multinacional, né? Aí um dia desse o cara até tava com a minha filha no carro, estava chegando eu, a Lúcia e a Luísa. Essa pessoa tinha me falado que queria conversar comigo, que queria um investidor tal no processo, ou comprava a empresa. Aí eu falando com a minha esposa, a Luísa gritou, a empresa não tem preço. Falei, não tem mesmo. Não, a empresa, só se depois eles quiserem vender, mas eu não tenho. Eu acho que eles também não, sabe? Porque na verdade criou um elo muito grande, né? A gente não precisa disso, né? É uma coisa que também tem um limite, talvez, não sei o tamanho desse limite para se crescer, porque é a questão de estar ligado à qualidade, né, cara? É difícil. Mas assim, em hora nenhuma me passou, porque, cara, se eu tivesse que vender, eu já tinha vendido. Foi na hora difícil. Foi na hora difícil. Você vendeu que tá fácil para quê? É bobagem, né? Fácil assim, né? Que tá no processo que você tem hoje, todo um processo na mão de compra, de venda. Já masterizou tudo, né? Já cada dia
você vê, o mercado tá difícil. A minha arquiteta, a Karina, né, que acompanha as lojas no Brasil, ela falou, cara, ó, nós estamos aí mais de 50 lojas já para abrir. Não temos no Mato Grosso, Maranhão, né? Sim. Goiás, Brasília não tem onde pôr loja mais, a gente respeita uma distância, né? Porque senão você acaba prejudicando seu próprio negócio. Fica predatório. Né? Então, assim, cara, num momento tão difícil economicamente do país e a gente crescendo, então... Qual a razão de vender, de falar, nenhuma, não tem razão nenhuma para isso, não. Vamos tocar o barco. Perfeito, gente. Gratidão por vocês terem vindo aí. O bate-papo foi excelente, né? Eu tenho certeza que quem assistiu, acompanhou, teve insights valiosíssimos, né? Porque a construção de um negócio desse, igual vocês construíram, né? Com tanto amor, com tanto carinho, que dá para ver, né? Claramente, mesmo através do vídeo aqui, você consegue sentir o carinho, o amor que eles têm pela Frutos de Goiás. Então, quem quiser acompanhar mais o trabalho de vocês, quais são as redes sociais? Da Frutos de Goiás, @Frutos de Goiás, tanto no Facebook, no Instagram, nossa rede principal de comunicação no Instagram mesmo. O meu pessoal é @Luca, com 2C, _ Koch, Koch, e do meu pai é só telefone. Só que mesmo. Tiveram sorte. Cara, não tem tempo. Se eu for ficar envolvido com o Instagram, eu tô ferrado. Não conta, não. Mas até porque a gente tem mais tradicionais assim, né? Eu não sou muito de rede social, não. Eu gosto muito do olho no olho e no telefone ainda, né, cara? Tem esse lado meu, que eu sou meio de olhar na pessoa e que hoje em dia você liga pros outros, o povo nem atende mais. Não quer nem conversar. Mas as pessoas que têm contato comigo sabem que tem que ser assim, né? E assim, mas sem aí, porque eu gosto mesmo, sabe? Eu acho que o olho no olho ainda, independente de tudo que está acontecendo no mundo, você consegue tirar um pouco ali, você fala, cara, ali é gente boa, né? Perfeito. Ou ali você tem que ter um pouquinho de cuidado. E assim a gente não erra pouco, né? Então vamos continuar assim. No time que tá ganhando não se mexe, né, cara? Perfeito. É por aí. Tá certo? Então, muito obrigado você também que acompanhou mais esse episódio, ou se assistiu esse episódio bala até aqui, não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, ajuda a gente, aperta no vermelho aqui embaixo, inscreve no canal, comenta, compartilha e acesse o nosso portal de notícias no www.agro2.com.br, que a gente está lá diariamente trazendo notícias do Brasil, do agro e do mundo, sobre tudo que está acontecendo no nosso agronegócio brasileiro. Fechou? Tamo junto e aproveita aqui, ó. Tem mais 400 episódios pra você assistir aí. Navega, maratona. Um abraço. Até a próxima.